professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa quinta aula sobre fatoração, também é a última sobre esse tema. Nós vamos dar uma revisada nos tipos de fatoração que a gente já estudou e aprender um pouquinho mais ainda sobre fatoração, tá certo? Então, nosso objetivo hoje vai ser relembrar os principais métodos de fatoração estudados, aplicar o conceito de fatoração em polinômios e usar a fatoração para resolver equações, beleza? Materiais necessários para a aula de hoje: caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para vocês anotarem as informações e o lápis e a borracha para resolverem os exercícios depois, tá certo? Então vamos voltar e lembrar rapidinho quais foram os tipos de fatoração que a gente estudou, certo? Então o primeiro tipo que a gente estudou foi a fatoração pela colocação de um fator em evidência, certo? Então, quando os termos de um polinômio têm um fator comum, a gente pode colocar esse fator em evidência. A forma fatorada vai ser o quê? O produto do fator comum pelo polinômio que se obtém dividindo-se cada termo do polinômio pelo fator comum. Como assim? Vamos para um exemplo aqui. Então, por exemplo, ax mais bx. Qual é o nosso fator comum aqui? Ou seja, qual dessas variáveis aparece nos dois termos do meu polinômio? O x, né? Então, eu vou colocar ele aqui fora. O que vai ficar dentro do parênteses, ou seja, o produto que vai ter aqui, eu vou ter o produto do fator comum vezes a divisão do polinômio pelo fator comum. Então, se eu fizer ax dividido por x, vai me sobrar a. Se eu fizer bx divididos por x, vai sobrar b, certo? Então, é isso que ele quer dizer quando ele fala que se obtém dividindo-se cada termo do polinômio dado pelo fator comum. Eu dividi o meu polinômio pelo meu fator comum e é assim que eu encontro os dois produtos dessa minha fatoração, certo? Bem tranquilo, né? Bem fácil de ver. É um dos jeitos mais simples de fazer a fatoração que a gente já viu, certo? O segundo tipo de fatoração é a fatoração por agrupamento, que nada mais é do que como se eu fizesse a fatoração por fator comum duas vezes. Então, a fatoração por agrupamento é uma técnica que, em geral, usa a fatoração por fator comum mais de uma vez. Eu falei duas vezes, mas pode ser que seja necessário fazer mais vezes, tá, gente? Então, aqui é um exemplo que a gente até já viu, mas só para dar uma relembrada. Então, observe como a gente pode fatorar o polinômio xw mais xz mais yw mais yz usando a fatoração por agrupamento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai encontrar um fator comum para cada par, certo? Porque eu tenho ali um fator comum em cada um dos pares, certo? Eu vou ter, então, xw, xz, mais yw, mais yz, certo? Se eu colocar como fator comum aqui desse primeiro par o x e o fator comum do segundo par o y, eu fico com este modelo aqui. X que multiplica w mais e, mais y que multiplica w mais e. Agora percebam, eu tenho de novo um fator comum aqui. Que fator comum é esse? É o w mais e. Eu tenho ele aparecendo nos meus dois termos, certo? E por isso eu posso fazer então ali o wz é fator comum. Por isso então eu vou colocar esse wz em evidência, ou seja, eu vou utilizar o primeiro lá, nosso primeiro tipo de fatoração. Vou colocar esse wz em evidência e vou ficar com w mais e que multiplica x mais y. Então, aqui a gente ficou com esse resultado que nada mais é do que a aplicação do nosso fator comum duas vezes, certo? Então, a gente tem aqui a fatoração por agrupamento, que pode ser aplicado sempre separando ali em pares para depois fazer ele separado, que nem a gente fez aqui. Tá certo, gente? Bem tranquilo, né? Próximo tipo de fatoração que a gente já estudou, fatoração da diferença de dois quadrados. Então, quando a gente fala da diferença de dois quadrados, de fatorar isso, a gente vai escrever essa diferença como um produto. Que produto vai ser? O produto da soma dos dois termos pelo produto da diferença dos dois termos, certo? Olha só, eu vou ter aqui então a ao quadrado menos b ao quadrado, que nada mais é do que a diferença de dois quadrados. E para eu fatorar esse termo, eu vou escrever a mais b vezes a menos b, ou seja, a soma dos dois termos vezes a subtração dos dois termos, certo? Então, esse é o método da fatoração que a gente vai fazer.
Vamos fazer um exemplo aqui para ficar fácil para vocês. Se eu tiver, por exemplo, x² mais 4. É fácil de enxergar aqui, né? Esse x seria, se eu tirasse a raiz, fica x. E o 4 é o quadrado de 2. Então, eu escreveria x mais 2 vezes x menos 2. É só eu tirar, basicamente, a raiz de cada um desses termos que eu vou descobrir quem é cada um, né? Raiz de x² é x, raiz de 4 é 2, perfeito? Então, é assim que eu encontro e assim que eu fatoro este termo que seria a diferença de 2 quadrados, ok? O último que a gente estudou foi fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então, lembrando, né? Um trinômio é aquele polinômio que tem 3 termos. E o trinômio quadrado perfeito é aquele que vem de um polinômio ao quadrado, né? Então, se o polinômio puder ser expresso na forma a² mais 2ab mais b², ou seja, esse é o meu trinômio quadrado perfeito com todos os sinais positivos. Ele vai poder ser reescrito na forma fatorada, que vai ser a mais b ao quadrado. Então, lembre-se lá quando a gente estudou produtos notáveis, a gente tinha a mais b ao quadrado vai ser igual a quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aqui a gente está fazendo a operação inversa. Eu estou vindo do polinômio, do trinômio quadrado perfeito e voltando para o meu quadrado aqui. No caso, eu posso escrever ele como um produto, igual, né? Isso é a definição de potência. Posso fazer a mais b vezes a mais b ou a mais b ao quadrado. Tanto faz, mesma coisa, ok? E ainda a gente trabalha com o trinômio quadrado perfeito com sinal negativo, né? Então, a ideia é a mesma, tudo igual. A única coisa que muda é esse sinal aqui antes do 2ab, lembrem, né? A menos b ao quadrado é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o único sinal que muda vai ser este daqui. E a partir desse sinal, eu sei que eu preciso, então, escrever com negativo ali, certo? E aí, a mesma coisa, eu posso fazer a menos b vezes a menos b igual a menos b ao quadrado. Tanto faz, os dois métodos estão corretos. Nada mais é um do que a representação diferente do mesmo produto, certo? Então, agora, a gente vai ver uma coisa que a gente ainda não estudou, que é a fatoração da soma ou da diferença de dois cubos. Como que eu vou fazer isso? A gente vai fazer utilizando todos esses métodos de fatoração que a gente já estudou. Então, observe essas multiplicações aqui. X mais y vezes x ao quadrado menos 2x y mais y ao quadrado. Essa multiplicação aqui, que é um polinômio de 2 termos, vezes um trinômio quadrado perfeito, né? A gente tem esse trinômio quadrado perfeito aqui. Eu vou ter, então, que vai ser x ao cubo menos x² y mais xy quadrado mais x² y menos xy quadrado mais y ao cubo. Essa multiplicação vai dar isso tudo aqui. Agora, percebam, eu tenho um x² y negativo e um x² y positivo. Os dois pode cortar. E eu tenho também um xy² menos xy². Eu posso, então, cortar cada um desses com os seus pares, certo? Isso me resulta em x ao cubo mais y ao cubo. O que foi que eu estava fatorando ali em cima? A soma ou a diferença de dois cubos. O que eu tenho aqui? Uma soma de dois cubos, certo? Então, pela propriedade simétrica das igualdades, a gente pode dizer que x ao cubo mais y ao cubo pode ser fatorado da seguinte maneira, assim. Eu escrevo x mais y e coloco o trinômio quadrado perfeito como sinal contrário aqui do anterior, certo? Essa vai ser a representação, a fatoração para a soma de dois cubos, tá? Mesma coisa para a diferença, a gente já vai ver. Então, assim, gente, essa fatoração aqui não é tão usual quanto as anteriores, né? Nada mais é também do que uma aplicação das fatorações anteriores que a gente estudou. As outras são um pouco mais importantes, a gente usa muito mais dentro da matemática. A fatoração da soma ou da diferença de cubos, a gente usa menos. Mas é sempre importante que vocês saibam, né? Porque se aparece às vezes na atividade, no exercício ou na prova, vocês precisam saber, né, resolver esse tipo de fatoração também. Se eu trabalhar, então, só uma coisa antes da gente continuar. Polinômio, né? Esse é o nosso polinômio.
e aqui é a forma fatorada desse polinômio, tá certo? Sempre bom pescar essa parte, né? Lembrando que a forma fatorada nada mais é do que uma multiplicação de 2 ou mais polinômios. Então, aqui, falando do negativo, eu vou ter x menos y, que multiplica x² mais 2xy mais y². Então, trocam os sinais, para no final eu ficar com uma diferença de 2 cubos, certo? Então, pela propriedade simétrica, a gente chega na diferença de 2 cubos, que vai ser a mesma coisa. Eu vou ter x menos y vezes o quadrado perfeito do sinal contrário, certo? Como assim o quadrado perfeito do sinal contrário? Aquilo ali, gente, nada mais é do que o quadrado de x mais y, né? Então, por isso que eu falo que é o quadrado perfeito do sinal contrário. Nós estamos trabalhando com diferença e eu vou ter o x mais y ao quadrado ali, ok? Tanto faz, os dois métodos estão certos na hora de resolver. Tranquilo? Aqui que corta, né, para chegar nesse... E a gente tem daí os polinômios e a forma fatorada desse polinômio, certo? Então, estes são os principais tipos de fatoração, tá? Não vai ter mais nenhum por enquanto. Então, a gente vai estudar esses principais tipos e vamos aplicar esses principais tipos em qualquer situação que seja necessário, tá? Vamos ver ainda alguns exemplos de quando eu preciso fatorar mais de uma vez. Então, a gente sabe os tipos de fatoração e aqui pode acontecer de eu precisar de usar eles mais de uma vez. E às vezes não vai ser o mesmo. Porque, por exemplo, a fatoração por agrupamento, eu uso a fatoração por fator comum 2 vezes. Aqui não precisa ser o mesmo, tá? Eu posso usar fatoração por agrupamento, depois usar trinômio quadrado perfeito. Eu posso fazer várias fatorações diferentes aí. Então, vamos ver aqui, olha só. Vamos fatorar o polinômio x² menos 16. Então, a gente observando ele rápido, a gente percebe que ele é uma diferença de 2 quadrados, né? Eu tenho x² e 4, né? Que seria as raízes desse polinômio aqui. Então, ficaria x² mais 4 e x² menos 4, né? Só tirar a raiz de cada um deles. Raiz de x² dá x² e raiz de 16 dá 4. Então, eu chego em x² mais 4 vezes x² menos 4. Mas agora, observando o segundo termo, ele também não é uma diferença de 2 quadrados? Ele é, né? Olha só. Note, porém, que a fatoração não está terminada, porque o fator x² menos 4 também é uma diferença de quadrados. E, portanto, pode ser fatorado, certo? Então, a gente vai escrever de que maneira? A gente vai escrever assim, x² menos 16 igual x² mais 4. E aí, eu vou fatorar esse termo aqui. Na fatoração desse termo, eu tiro a raiz quadrada do primeiro, raiz de x² dá x, e raiz de 4 vai me dar 2. Então, eu vou ter x² mais 4, que era o primeiro termo aqui, vezes a fatoração desse aqui, x mais 2 vezes x menos 2, certo? Então, eu tenho essa fatoração de diferença de quadrados feita 2 vezes, certo? Tranquilo de fazer, é só observar com calma. Então, assim, às vezes você vai fazer uma provinha de múltipla escolha, né, que tem várias opções. Geralmente, ele não vai ter essa opção aqui, tá? Aí você vai olhar e falar, meu Deus, eu errei a questão. Não, só observa, ver se não tem nada mais que você possa fatorar, nada mais que dê para você simplificar, certo? Bem tranquilo, beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui. Existem polinômios cuja fatoração exige a aplicação de mais de uma técnica. Observe esse exemplo aqui. Então, a gente vai fatorar x² menos 4x² mais 4x. Observando, a gente não consegue ver nenhum tipo de fatoração aqui, a não ser o mais simples, que é a fatoração por fator comum em evidência. Então, quem que aparece em todos os termos dessa minha equação ali, desse meu polinômio? O x, né? Então, eu coloco esse x em evidência e aí me sobra x² menos 4x mais 4, que aí é um trinômio quadrado perfeito. Se eu observar, esse trinômio quadrado perfeito, então, vai ser x menos 2 ao quadrado. Então, essa fatoração se transformou em x que multiplica x menos 2 ao quadrado, certo? Então, fica visualmente mais prático de utilizar esse polinômio fatorado do que ele aqui nessa sua forma x². Não faz muito sentido quando a gente está trabalhando ali com frações ou até trabalhando dentro de uma fórmula matemática, tá? A forma fatorada é muito mais elegante, ok, gente?
Mais um exemplo, então, fatorar a na quarta b mais ab na quarta. Aqui é a mesma coisa, a gente primeiro vai colocar o fator comum em evidência. No caso, o fator comum aqui vai ser o AB, porque ele aparece nos dois termos, né? Então, eu tenho AB que multiplica A ao cubo mais B ao cubo. E a gente viu qual é a fatoração, né, da soma de um cubo. Então, de dois cubos, perdão, não tem como eu somar um cubo só. Soma de dois cubos, certo? Então, eu vou ter AB que multiplica A mais B vezes A quadrado menos AB mais B quadrado, certo? Então, aqui eu tenho essa fatoração bem clara, separada em duas partes, destacando qual que é o tipo de fatoração que está sendo utilizado aqui, certo? Agora, a gente viu os fatores, viu o tipo de fatoração, viu como fazer ele mais de uma vez, mas para que a gente vai usar? Uma das aplicações, né, de usar as fatorações é para resolver equações. Então, vocês lembram que a gente está estudando, a gente já estudou sobre equações do primeiro grau, né? No oitavo ano a gente dá uma pincelada sobre equações do segundo grau, mas a gente vai estudar elas mais para frente. Agora, vocês não têm muita noção de como encontrar a raiz de uma equação do segundo grau. Porém, lembrem-se o que é a raiz? A raiz é a solução da minha equação. Então, a gente vai usar a fatoração para encontrar a solução de algumas equações. Olha só. Então, antes da gente continuar, né? Existe uma propriedade muito importante dentro da matemática que é válida para os números reais. E essa propriedade me diz que se eu tiver, por exemplo, x vezes y igual a zero, ou seja, um número vezes outro igual a zero, é obrigatório, ou seja, eu preciso que um desses números seja zero. Ou x vai ser zero ou y vai ser zero. Por quê? Imagina lá que eu estou multiplicando. 1 vezes 2, tem como dar zero? Não. 3 vezes 4, tem como dar zero? Não. Quando que eu vou ter uma multiplicação que vai dar zero? Para minha multiplicação dar zero, eu preciso multiplicar por zero, certo? Então, é daí que vem essa propriedade. Eu preciso que um dos termos seja zero. Pode ser x ou pode ser y. Um dos dois tem que ser zero, certo? Então, considerando essa propriedade, né, e usando esses casos de fatoração, a gente consegue resolver algumas equações. Olha só. Primeiro exemplo aqui. Quais são as raízes da equação x² menos 16 igual a zero? Então, é uma equação do segundo grau, né? Lembrem que o grau da equação é dado pelo expoente ali da nossa variável, então essa é uma equação do segundo grau. A gente ainda não estudou como resolver, né? Mas eu consigo usar a fatoração para encontrar as raízes dessa equação, olha só. Como x² menos 16 é uma diferença de quadrados, eu tenho x ao quadrado menos 4 ao quadrado, né? Eu posso escrever ele de uma forma fatorada, olha só, a forma fatorada dele vai ser x mais 4 vezes x menos 4, certo? Agora, aplicando aquela propriedade que a gente viu, se eu tenho uma multiplicação de dois termos e o resultado é zero, o que isso significa para mim? Que um desses termos precisa ser zero, certo? Então, se eu tiver aqui, para x mais 4 igual a zero, eu vou ter que x vai ser igual a menos 4. Esses três pontinhos aqui significam portanto, tá, gente? Então, aqui, por exemplo, eu tenho x mais 4 igual a zero, isso implica que eu tenha x igual a menos 4. Ou eu posso ter x menos 4 igual a zero, isso vai me implicar que eu tenho x igual a 4, ok? Então, qualquer um desses resultados satisfazem a equação aqui. Eu posso ter x igual a 4 ou x igual a menos 4. Então, as raízes da equação do segundo grau, x² menos 16 igual a zero, vão ser os números menos 4 e 4, ok? Eu encontrei as duas respostas dessa minha equação, tá? No caso dela tem duas respostas porque é uma equação do segundo grau, ok? Então, eu encontrei as duas respostas possíveis, utilizando o quê? Fatoração, certo? E a propriedade matemática do caso seria do zero ali, da multiplicação igual a zero, certo? Vamos ver mais um exemplo, então. Quais são as raízes da equação x² mais 7x igual a zero? Então, aqui eu tenho essa equação e eu não vou utilizar agora a diferença de quadrados, né? Porque eu não tenho uma diferença de quadrados aqui, mas eu consigo colocar o x em evidência, consigo utilizar o primeiro tipo de fatoração. Coloquei esse x em evidência, me sobrou x que multiplica x mais 7 igual a zero.
certo? Com isso, eu entro na mesma propriedade. Eu tenho uma multiplicação de dois termos que o resultado é zero. Então, um deles tem que ser zero, certo? Então, eu vou ter x igual a zero, né? Porque eu tenho o x aqui sozinho, então x igual a zero. Ou, a minha outra opção é x mais 7 igual a zero. Isso implica em x igual a menos 7, certo? Então, eu encontrei os dois resultados aqui, que são 0 e menos 7. Aqui, gente, equação simples, tá? X mais 7 igual a 0. Eu passo o x para o outro lado, vai ficar x igual a menos 7, tá? Muito simples, não tenho que... Equação basiquíssima lá de 7º ano, tá? Então, não se preocupem com isso dali. É só resolver a equação tranquilo, beleza? Então, a gente viu várias aplicações para fatoração. Uma delas é para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, certo? A gente vai iniciar o estudo das equações do segundo grau na próxima aula já. Mas não esqueçam de fazer os exercícios de fatoração, não esqueçam de revisar o conteúdo de fatoração, é muito importante. Ele vai ser utilizado ainda esse ano, vocês, tá? Não esqueçam de fazer os exercícios, por favor. É muito importante, porque é nesse momento que vocês vão aplicar todo esse conhecimento que a prof está passando aqui para vocês, tá certo? Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula.